Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa pós-debate. Acabou há poucos minutos o debate entre os candidatos ao governo do Paraná na RIC TV. E nós da Gazeta estamos aqui para analisar esse debate para você, falar sobre o desempenho dos candidatos. Aqui comigo no estúdio da redação da Gazeta do Povo, estou com o jornalista João Frei. Olá, boa noite. Boa noite. A editora de mídias sociais, Bruna Covatti. Boa noite, boa noite. E o jornalista e blogueiro Rogério Galindo, que você conhece do Caixa Zero também. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Acompanhamos juntos aqui o debate. Teve momentos pitorescos, algumas produções de risada ali entre os candidatos, né? A gente tem também algumas figuras engraçadas aqui na política regional, mas nós vamos começar falando sobre o tom do debate. Foi mais agressivo do que aquele debate da Band, né? Foi bem mais agressivo, e a gente viu os candidatos, até acho que em parte em função da proximidade da eleição e também pelo fato de que a eleição ainda está sem estar decidida, né? Parecia que o Ratinho ia ganhar fácil. Agora parece que não está tão fácil assim, então os candidatos que estão mais perto de conseguir levar para o segundo turno resolveram aumentar o nível, fazer um pouco mais de pressão, e isso transformou o debate num programa um pouco mais quente, né? Especialmente os oposicionistas ao governo Beto Richa, o João Arruda, o Dr. Rosinha e o professor Piva, fizeram com que a coisa tornasse bem mais quente. E por outro lado também um assunto que a gente tem que comentar aqui, que é a ausência do G-Book, né? O G-Book fazia um pouco o papel de baixar o tom quando a Cida e o Ratinho ficavam desesperados, né? No debate da Band, não sabiam para onde correr, né? Corriam pro G, né? Perguntavam alguma coisa para ele para ficar um tempo morto ali e eles pararem de apanhar. Hoje não tinha, hoje o G-Book, que é o candidato do PSL, era o candidato do PSL, teve o direito de participar negado, a candidatura dele está judicialmente complicada, então por isso o Ratinho e a Cida não tinham essa válvula de escape e acabavam tendo que fazer pergunta para o próprio João Arruda, para o Rosinha, e a resposta vinha na forma de pancada. Tua percepção também foi essa, um debate mais agressivo mesmo? Acho que a gente tem que pensar no tempo que teve entre o debate da Band, que foi lá no começo da eleição, e esse debate agora, que já está quase na última semana. Normalmente é assim, né? Uma eleição começa mais ou menos como uma luta de boxe, os candidatos se medindo, medindo a distância, vendo qual vai ser o tom. Depois desse tempo todo que decorreu até esse segundo debate televisivo, normal que a campanha esteja muito mais pegada. E acho que uma questão fundamental que ajuda a explicar isso, é a prisão do Beto Richa. Sim, quer dizer, com certeza. No meio disso tudo, a gente é percebendo até pelo programa, pelo horário gratuito na televisão, você já percebeu que depois da prisão do Richa, os programas ficaram mais agressivos, a questão da judicialização. Então um candidato apresentava o programa, o outro ia lá, pedia direito de resposta, pedia para tirar, ficou aumentou muito mais também, comum. Né? Uhum. Então eu acho que essa é uma chave que virou também no meio da eleição, que naturalmente ficaria mais quente, então ficou ainda mais quente depois que isso aconteceu. Agora, você que acompanhou o debate, com certeza viu que houve alguns momentos ali de ataque, de tentativa de pressão sobre a governadora Cida Borghetti, mas todos estavam definitivamente contra Ratinho Júnior, né? A gente teve algumas pesquisas, desde a primeira pesquisa que saiu até a última pesquisa, ele vem liderando. Um movimento que é importante que tem acontecido nisso é que a liderança dele, apesar de ele se mantém no mesmo patamar, os outros candidatos vêm crescendo. Os candidatos ali que estão em segundo, terceiro, quarto lugares estão crescendo um pouco. Com isso, passa a ter a chance de ter um segundo turno, algo que antes parecia distante no começo da eleição. Então agora pode ser que pelo desempenho, pelo crescimento dos que estão embaixo, o segundo turno fica mais viável. E é óbvio que todo mundo que não, o Ratinho Júnior, quer que tenha o segundo turno. Então qualquer voto que você consiga tirar dele é uma possibilidade de levar a eleição para o segundo turno. A gente está até brincando que é o que o Rogério Galindo disse ontem no blog dele, quer dizer, até os nanicos agora são importantes, até o desempenho desses nanicos é fundamental, porque se eles performarem melhor, se eles passarem aí melhor, naturalmente vai diminuir ali o percentual de diferença e com isso vai ter, eles levam a eleição para o segundo turno. E aí é aquela máxima da eleição que segundo turno é outra eleição, né? Então, sim, quem conseguir passar o segundo turno, que também é algo que não está definido, quer dizer, aparentemente quem está mais próximo disso é a governadora Cida Borghetti, mas ainda tem a possibilidade do João Arruda superar e ele para o segundo turno. Então esses dois candidatos especialmente estão com um olho muito atento em tirar esses votos do Ratinho ou em tentar conseguir mais votos para levar a eleição ao segundo turno. Agora é engraçado que a Cida faz o papel de boa moça, né? Apesar de que ela precisa muito que o Ratinho não cresça, mas ela não faz o papel de atacar. E também não tinha o EG para fazer isso, mas eu cortei a Bruna. Desculpa. Nesse ponto até do tom mais agressivo, acho que vale a gente falar um pouquinho que logo no começo, eles começaram logo falando do Beto Richa, e aí foi quando o comportamento nas redes sociais também já começou
tentando vincular as pessoas que de alguma forma tinham algum vínculo com o Beto. Então, o que mais cresceu, principalmente, foi a relação do Beto com a Cida, né? A governadora e o ex-governador, que foi o que despontou, assim, 40% da pesquisa era relacionada só a isso, mesmo ela tentando ficar ali mais calma. Isso e no debate... não só Twitter, não só é tudo, né? Isso, buscas a gente buscas no Google e principalmente no Google, isso, 40% era tentando relacionar Cida e Beto, enquanto o Ratinho ficava tranquilo. E a movimentação nas redes sociais foi grande, pelo que você falou, ou não? Assim? Não foi bastante diferente do primeiro debate. Acho que a gente tem várias coisas que a gente vai comentar e que eu posso ir falando especificamente, mas o primeiro bloco foi muito morno, assim, as pessoas realmente ficaram pesquisando a relação do Beto Richa com a Cida ou do Beto Richa com o Ratinho, e alguns dos candidatos nem apareceram nas pesquisas, assim, não tiveram um índice suficiente para aparecer. Mas até uma coisa engraçada é que no primeiro debate o Dr. Rosinha teve muita pesquisa por causa do posicionamento dele irônico nas redes sociais, etc. Dessa vez o professor Piva teve mais notoriedade, assim, mas nenhum dos dois conseguiu se destacar. Foram posições que ficaram ainda assim meio... Talvez essa postura, esse primeiro bloco mais morno nas redes sociais, sim, dá para entender um pouco disso, talvez o horário, né? Começou às 6 horas em ponto o debate, às 6 horas as pessoas ainda acho que estão indo para casa, que a gente não tem os dados da audiência de qual foi o debate, nem como foi o comportamento, mas acho que esse termômetro das buscas no Google ajuda a perceber que talvez as pessoas foram chegando aí em casa ao longo do debate, ligando a TV ali para acompanhar. E sexta-feira à noite também, né? Acho até para o Ratinho seria uma bênção se as pessoas não tenham visto o debate, né? Para ele a melhor coisa que teria acontecido, inclusive a gente sabe de bastidores que ele teria tentado fazer com que esse debate não acontecesse, né? Ele teria procurado o Leonardo Petrelli, que é o dono da emissora, né? E feito uma tentativa de que o debate fosse cancelado, porque para ele não era interessante a essa altura. Ele é dono de uma outra emissora, do SBT local aqui, teria tentado fazer um acordo, mas não foi possível, pelo menos é o que a gente sabe, né? Embora a campanha dele negue, a gente sabe de boas fontes que isso aconteceu. Mas para o Ratinho realmente seria o melhor dos mundos se esse debate não tivesse acontecido, ou tendo acontecido, que as pessoas não vejam, porque ele apanhou, até um próximo tópico que a gente vai tocar, ele apanhou como o cachorro. Então a gente está com o resumo ali na tela, todos contra Ratinho Júnior, a gente já se antecipou e falou de comportamento nas redes sociais aqui, mas o João fez essa colocação, efetivamente todos estavam tentando colar a imagem de Beto Richa a Ratinho Júnior, embora a governadora tenha sido a vice na chapa de Beto Richa e tivesse até mais motivo para colar a imagem dela. Falaram de 29 de abril, falaram de várias coisas ali, tentando sempre atrelar a Ratinho Júnior. Na tua opinião, ele perde algum voto por conta disso? Alguém ganha voto? Eu Teve já alguma chance acho que ali ele de pode mudança? perder, sim, até porque alguns comentários foram muito agressivos, né? O Piva, por exemplo, que é quem está mais de franco atirador ali, né? Não tem muito a perder, ele não tem real chance de chegar a muito lugar. E ele tem essa característica de ser um sujeito mais incisivo, como os candidatos do pessoal em geral são. Ele cobrou muito duramente e até algumas coisas ali que podia até dar processo, né? Insinuando, por exemplo, que o Ratinho poderia ter recebido o tico-tico, né? A propina, como diz o Beto Richa naquele áudio já famoso com o empresário Celso Frari. Ele dá a entender que o Ratinho teria levado dinheiro por fora, que teria levado propina. Não existe nenhuma prova disso, nenhum indício disso, na verdade, mas ele tentou colar isso no Ratinho. Os outros candidatos também, e o João Arruda bateu muito duro, principalmente no momento em que ele estava respondendo sobre educação, e o João Arruda falou claramente, de uma maneira bastante dura, que o senhor não entende nada de educação. Isso pode muito pegar, né? Pode ficar parecendo que o Ratinho estava realmente acuado, apanhando ali de 3, 4 candidatos ao mesmo tempo e tendo pouco tempo para se defender, porque afinal ele tinha 1/5 do tempo total. Durante a maior parte do tempo ele era o alvo e não tinha muito como se defender. Agora ele não saía tão mal nas respostas, né? Eu acho ele que fugia para plano de governo, basicamente. Né? Né? O método dele parecia ser responder ali, primeiros 10 segundos da resposta, ele fazia algum comentário sobre o que foi dito, sobre a acusação que ele sofreu, mas logo depois disso ele já seguia mudando de assunto, falando das questões do que ele planejava, falando do que ele pensava para o governo dele. Então ele usava um pouquinho para rebater e depois tocava o barco como se não tivesse escutado aquilo, né? Mas acho isso que pode pegar mal também, né? Por exemplo, para o eleitor que está vendo aquilo, pode parecer que ele simplesmente fugiu do tema, que não quis responder, que não tinha como responder, né? Porque por mais que, como no caso do Tico-Tico, por exemplo, né? A gente sabe que não tem nenhum dado que ligue ele àquilo.
Mas pro sujeito que não acompanha o noticiário tão de perto, que não está tão bem informado quanto a gente que está aqui dentro da redação fazendo isso diariamente, talvez isso não esteja tão claro. Talvez ele tivesse, fosse o caso dele se alongar aquela um generalização, pouco, né? Aquele cara que está ligado na história do Tico-Tico. Talvez foi ele devesse ter Ratinho, se alongado, né? Exatamente, foi um momento que eu senti que o Ratinho meio que ficou bravo. Foi um momento que ele demonstrou ele ficou ali, né? e ele acusou o golpe, e até o Ratinho tem muito esse discurso do novo, do moderno, que realmente é uma balela de marketing, né? Não é novo, tá aí há o Piva questionou isso, né? E realmente foi questionado numa coisa que é importante, ele não é o novo, ele tá com o Beto Richa há quase uma década. Inclusive, eu não sei se foi, acho que foi o Arruda que tentou somar os anos do Ratinho pai também, para mostrar que estão na política aí há muito já abusou tempo, um pouco, né? Botou o pai na roda. Já misturou tudo. Mas, de fato, o Ratinho não é uma novidade, assim como a Cida não é uma novidade, nenhum deles ali é novo. Ninguém chega ao governo do estado como uma novidade total. Tem toda uma carreira por trás. O Ratinho se ligou a grupos econômicos e políticos importantes para chegar onde ele está. Se ligou ao Lula, se ligou ao Beto Richa. E não dá para simplesmente agora dizer, não, eu não tenho passado nenhum, eu cheguei aqui pelas próprias pernas. Não é verdade, né? Agora, esse quesito de ancestralidade na política também, acho que poucos podem usar, né? Você pegar o próprio Requião ali, Sim. Acho que remonta até o pai, o avô do Roberto Requião, que já estavam na política, então acho que essa é uma seara que é melhor todo mundo ficar meio longe. Acho que uma coisa importante da gente destacar é que existe o debate, quer dizer, existe esse debate na íntegra, quem viu, viu, e agora passam a vir as versões do debate, né? Todos os candidatos vão usar isso, vão distribuir, seja nas redes oficiais ou extraoficialmente, aí como fazem no WhatsApp, com cortes, quer dizer, com momentos do debate que sejam mais favoráveis à candidatura dele. Quer dizer. Então esses ataques ao Ratinho, se somados, se editados, se feitos ali de algum jeito uma montagem de vídeo, aí eu acho que ele pode perder muito com isso também. Uma montagem mais marota ali, né? Exato. Teve quem viu a íntegra e teve quem vai ver depois a edição que cada um vai vender, né? Porque debate, todo mundo depois solta aquela nota dizendo que ganhou, né? Também agora, só pra gente não perder algumas coisas, a gente tava falando antes um pouquinho do Ratinho ser o principal alvo e por motivos claros. Ele foi o líder também de menções no Twitter pelos eleitores, por quem estava acompanhando, ele teve quase 2.500 menções. E aí, no caso do Tico-Tico, quando a gente falou ali, é engraçado, porque eu coloquei os termos para comparar o que as pessoas estavam procurando na hora, mencionando o professor Piva, o Tico-Tico e o Ratinho. O Ratinho estava super alto em pesquisas, Tico-Tico logo chegou quase a 200 e tantas menções, enquanto o professor Piva não chegou a 10. Já entramos em mais detalhes das redes sociais, o repórter Euclides Garcia está na RIC TV, eu estava de olho aqui no celular, olhando as mensagens de WhatsApp, porque estão me falando que ele vai nos contar agora como está o clima por lá, como foi o clima durante o debate. Bem, o que a gente pôde ver ao longo dessas quase 2 horas do penúltimo debate para o governo do Pará antes da eleição do dia 7 de outubro, foi que o Ratinho teve que fazer o papel de vidraça durante praticamente todo o tempo, né? Ele foi duramente atacado, sobretudo pelo candidato professor Piva do PSOL, em alguns momentos um tom até debochado. Ele se irritou bastante com a história, por exemplo, que quantos tico-ticos teriam caído no colo dele, etc. E isso já demonstra o que deve vir no debate da Globo, que é a principal emissora do país, né, que deve ser o debate decisivo aí, que ele deve apanhar ainda mais. A Cida, confesso que ela mais uma vez fraquejou, ela gaguejava em algumas respostas, não conseguia concatenar as ideias. E, de fato, quem saiu um pouco melhor e pode aí tá tentando brigar por superar a Cida e brigar para ir ao segundo turno foi o João Arruda. Ele se mostrou bastante tranquilo, articulado, colocou os temas que ele queria colocar e sobretudo, não foi questionado sobre algumas perguntas que sempre caem no colo dele, como ser ligado ao ter apoiado o governo Temer na Câmara Federal, a história do acidente em que 2 jovens morreram, quando ele também era bastante jovem, enfim. Ele parece ter sido o vitorioso nesse debate, se você considerar os candidatos mais viáveis, digamos assim, né? E o Piva, como já tinha sido no outro, atacou o tempo todo como franco atirador, e o Rosinha acho que foi o mais apagado, né? O fato dele ser uma pessoa muito boa praça, enfim, parecia que ele estava muito tranquilo demais para um debate em que ele sequer citou o presidente Lula muitas vezes, ao contrário do que ele fez na Band, enfim. Se fosse para definir aí um vencedor, eu colocaria o candidato João Arruda, e a gente agora tem que esperar os desdobramentos aí, sobretudo a partir do próximo debate na Globo, o quanto isso pode impactar na candidatura do Ratinho Júnior em termos de voto, já que ele está brigando para tentar fechar no primeiro turno e deve ser ainda mais atacado na Globo. É com vocês aí do estúdio. A gente viu aí a opinião do Euclides Garcia, que estava lá e sentiu o clima do debate.
para nós ficou que foi um debate, uma luta entre propostas e ataques. Teve momentos em que as propostas surgiram, mas teve tanto ataque que fica difícil saber qual foi a estratégia dos candidatos ali, né? Eu acho que alguns está definido mais ou menos como foi no primeiro debate. Ataca quem precisa e fala de proposta quem pode, quem consegue. Não, eu acho que não é nem quem pode, é quem não precisa atacar. Isso é meio comum nas eleições. O sujeito que está em primeiro, porque todo mundo que ataca acaba perdendo um pouco também, né? Isso é uma regra aí do marketing eleitoral. No momento que você ataca, você tira alguns pontos do seu oponente, digamos assim, mas você também perde, porque essa postura de atacar é uma postura que ela não é simpática, não é uma postura... As pessoas também têm alguma rejeição a essa postura. Tanto que geralmente nos programas eleitorais, que aí são editados e podem ter outros personagens, geralmente quem ataca não é o próprio candidato. Eles colocam lá um ator, que é aquele ator que apresenta o programa, então traz um aliado político, né? Vamos agora fala um aliado político, daí esse aliado político, ou o vice. Então sempre colocam outra pessoa no lugar do ataque. Nos debates não tem como colocar outra pessoa. Nos debates tem que ser o próprio candidato. Então ele vai lá e ataca. Por isso que não é interessante para quem está tão na frente das pesquisas como está o Ratinho, partir para o ataque. Eu acho que ele pode assumir uma postura um pouco mais agressiva na hora de se defender, e aí se defender atacando, mas o ataque partir dele é uma estratégia eleitoral que faz pouco sentido. E acho que isso ele respeitou. Ele raramente foi a primeira pessoa a partir para o ataque. Acho que a própria Cida e o João Arruda, que estão ali na disputa pelo segundo lugar, digamos assim, a gente não sabe exatamente se vai ter segundo turno, mas meio que deixaram na mão do Piva essa história. Viram que ele estava atacando e meio que se acalmaram em relação aos ataques. O Arruda ainda tem um pouco essa verve, né, da acusação de ir para cima, herdou do tio, né, um pouco talvez, do Requião. A Cida realmente não faz esse papel, ela quer mais que o circo pegue fogo longe dela, né? E o Ratinho, como disse o João, ele faz esse papel de estadista. Eu sou aqui quem tem propostas, vocês fiquem aí brigando, me acusando, e eu tenho o que falar, eu tenho o Colégio Agrícola 4.0, o Mandando para o Futuro. Tudo com nome, né? Tudo tem um nome, todos os programas têm um nome. Ele segue muito bem o marketing. Nisso, alguns números também. Nisso o professor Piva tem razão, ele é muito parecido com o Beto Richa, né? Nos debates. Aí a gente já entra no próximo tema, que é Beto Richa no debate. Realmente... Mas nem falando do Beto Richa como tema, né? O Beto Richa como inspiração, assim. Ele o Ratinho realmente aprendeu muito com o modo Beto Richa de fazer política, né? Aquele sujeito que tem uma grande coligação, que aparece como um sujeito que não tem ideologia. A ideologia dele é o mercado, é a inovação, é o futuro. E ele está efetivamente debates... mais preparado, né? A gente que vem acompanhando a carreira política Até porque ele começou dele. muito cedo, né? Ele começou com 21 anos e agora ele já é um sujeito de 37 anos, que já é pai de família, que já foi secretário de Estado, já foi deputado 4 vezes. Então, lógico que ele melhorou nesse sentido, assim como o Beto também não vai mal nos debates. Mas é aquela coisa decoradinha, né? Que ele não sai do script, né? Em nenhum momento você vê a pessoa de verdade ali atrás daquilo, né? Nem no caso do Beto, nem no caso do Ratinho. Não é o caso, por exemplo, do Piva, do Rosinha, que são sujeitos mais espontâneos, né? O Arruda está ali num meio termo, acho, né? Ele tem uma coisa um pouco de seguir a estratégia, mas ainda consegue passar um pouco de espontaneidade. O Ratinho dá a impressão que tem um verniz de marketing ali que você não consegue ver o que está atrás, né? A impressão que dá, tem um cursinho aqui da cidade, acho que todos os cursinhos da cidade tem um caderno de resumo que você chega perto do vestibular depois que você estuda o Memorex. Todas as apostilas você tem o Memorex. Qualquer assunto que você abrir, você vai achar 3 ou 4 linhas. As mitocôndrias, tem lá 3 ou 4 linhas. As poríferas, tem lá 3. Dá a impressão que o Ratinho se preparou por muito tempo assim, para ser governador com uma apostila embaixo do braço. Quer dizer, ele consegue falar sobre qualquer tema do Estado, mas geralmente as mesmas coisas e pelo mesmo tempo. A comparação foi muito boa com o ex-governador Beto Richa. Realmente a gente entrevistou eles muitas vezes e sente isso. Você sabe a resposta. Antes de fazer a pergunta, você já sabe o que vem, porque aquilo tá, né, botaram um chip na cabeça da pessoa e aquilo tá decorado, ele despeja. Não é necessariamente, não estou dizendo com isso que ele seja um incompetente, ou que ele desconheça o assunto. É apenas uma constatação. É um jeito de fazer. Ele sabe que aquela resposta é a melhor possível, já foi trabalhada, foi burilada pelo marketing, pelos redatores, por ele. Ele sabe que aquela resposta funciona e traz resultado. Então, para que ele vai se arriscar com outra coisa? Ele sabe e faz aquilo muito bem, e vai muito bem. E aí, partindo para esse tema que a gente está jogando aqui na tela, Beto Richa onipresente, tentaram atrelar muito a imagem de Ratinho Júnior. Com razão. Né? Com razão, ao ex-governador Beto Richa, também a de Cida, né? Mas o fato é que Beto Richa estava ali. Acho que até nas próprias redes sociais, né, Bruno? Sim. Era 29 de abril, era a prisão, era a Lava Jato, era pedágio, vinha e voltava, estava ele ali na discussão, né? É que o Beto é o grande nome da política local há 8 anos, né? Foi governador 2 vezes,
está no centro do maior escândalo local e até um dos maiores escândalos nacionais do momento, foi preso. E muito recente, né? Foi preso agora, faz 2 semanas, né? E depois ainda teve denúncia, daí depois teve de novo a prisão do irmão e o primo já foi preso 3 vezes, então realmente estar associado ao Beto Richa nesse momento é muito ruim eleitoralmente, né? E qualquer candidato que queira ganhar do Ratinho e da Cida nesse momento tem um trunfo nas mãos, quer dizer, olha, você estava do lado desse sujeito que está preso agora por corrupção. Inclusive, eu anotei as tiradas pitorescas aqui do professor Piva. Ele relembrou aquela expressão fidelidade canina que foi dita pelo Ratinho quando... Um vídeo famoso, né? Isso em 2014, né? A campanha de 2014, quando a situação era outra e quando o Ratinho subia no palanque do Beto Richa, ainda já tinha sido secretário, né? Ele assumiu a secretaria ainda. Agora o Ratinho parece que estranhamente não conhece mais o Beto, né? Nem a Cida, nunca viram na frente. Não são os únicos, né? A gente está focado aqui no debate, mas até os outros candidatos ao Senado ali também, que tinham muita proximidade com ele, e agora todo mundo virou tóxico, né? É um personagem político tóxico para todos os políticos do Paraná. Exatamente. Ninguém mais quer saber. E aí, nas redes sociais, pipocou busca em relação a isso. Toda vez que surgia o nome de Beto Richa tentando associar alguém, o pessoal pesquisava lá, né? Eram as 2 coisas que mais pipocavam. Na verdade, o Beto Richa e todas as correlações com os candidatos. E você falou do Piva, eu acho que o comportamento das redes sociais está muito mais ligado. O eleitor na rede social, eu não sei se é uma questão até meio desesperançosa, até acho que depois o Galindo e o João podem falar um pouco sobre isso, mas ele está muito mais focado na graça do debate, na ironia e na sátira. Então, os momentos em que o Piva fazia algumas tiradas, fez falando sobre a idade da Cida, por exemplo, que foi uma das coisas que explodiu, né? As pessoas queriam saber sobre o nariz dela, se ela fez plástico, se não fez. Você sabe que a busca mais comum no Google da Cida de todos os tempos é o nariz, né? Pois é, então isso realmente foi o ponto alto, assim, de pesquisa. É extremamente importante para votar, inclusive. Ah, sim. Sem não essa só para votação, como para a cidadania governador. De todas as pessoas, né? É bizarro, mas no momento em que um candidato se propõe a trazer essas questões pitorescas mesmo, as frases pitorescas, né, e as expressões às vezes usadas pelos outros candidatos em outros momentos, realmente. Mas eu acho que isso tem muito a ver, assim, até o ser humano é assim, né? Você quer ver... E o brasileiro é muito, Você né? quer ver o sujeito que está por cima, você quer ver ele levar um tombo, cair de bunda na lama, né? Não, e o brasileiro é muito de fazer piada com tudo. Até na desgraça a gente faz piada. Então parece que tem que ser sempre um candidato, seja em nível nacional, nível estadual, a gente vê um ali sendo bobo da corte, entre aspas, né? Mas trazendo a graça pra gente dar uma risada no meio daquela situação tensa ali. O que eu acho que explica um pouco isso é porque a gente está acostumado a ver os candidatos o tempo todo numa postura tão mediada, uma postura tão... tudo milimetricamente calculado. Decorado, então aquele né? enfoque de câmera foi pensado. A quantidade de vezes que a manga da camisa dele dobrou foi pensada. O debate ele tem essa possibilidade de você ver o candidato reagindo de algum modo natural. Então, por exemplo, o Ratinho Júnior, que está com essa apostila embaixo do braço, tem as mesmas respostas sempre para as mesmas perguntas. Quando ele é provocado pelo Piva, acho que na questão do Tico-Tico, que foi aquela ilação quando ele que o Piva fez, ele falou, dormiu com o Mazzaropi. Quer dizer, ali eu consegui ver, eu sou de Moarama, ali eu consegui ver um sujeito que foi nascido em Jandaia do Sul, que é aquele tudo que diz que ele é, que ele vai pro programa e diz, nasci em Jandaia, sou paranaense. Quando ele diz aquele dormir com o Mazzaropi, aí você fala, realmente, agora ele parece um cara que é de Jandaia, quer dizer... Aliás, você sabe que o pai dele, o Ratinho, o pai, o apresentador... O sonho dele era ser o Mazzaropi dos anos 2000, né? Ele já falou isso mais uma vez. Então, é realmente a referência da família. Tá aí. Você falou do pai, eu lembrei de um outro momento em que o pai foi citado, que foi a história da cueca de seda. Sim. Realmente... Deve ter dado busca na internet. E memes, muitos memes. Os melhores memes são esses dessa... eu acho que eu não vou querer ver. Mas o Ratinho realmente tem... Ele usou a expressão que o Ratinho pai tinha usado com o Beto Richa, né? Em 2014... em 2012. 2012, acho que era na eleição com o Gustavo Frutti. Não era nem na eleição... Na verdade era contra o Dutti, né? Assim, porque o Ratinho estava disputando para ver quem ia com o segundo turno, com o Dutti, e o Beto Richa estava no palanque do Luciano Dutti na época, era o vice dele, etc, né? Tinha assumido a prefeitura e era candidato à reeleição. E daí o Ratinho pai foi subir no palanque do filho e disse, meu filho tá aqui lutando contra esses cuecas de seda, cara. O sujeito, né, você imagina o sujeito dormindo no Hilton, né, com uma cueca de seda, com tudo aquilo, né, aquele glamour, que o povo não tem acesso, e o Ratinho tentando fazer o papel de nós somos o candidato da população, nós estamos do lado de vocês, nós somos como vocês, o que é uma mentira deslavada, porque o Ratinho pai hoje é um dos sujeitos mais ricos do Brasil, tinha milhões de dólares na Suíça, como revelou a conta do SBC, e o filho dele também tem um patrimônio gigantesco, colocou
R$1 milhão do próprio bolso na campanha. Então hoje ele é, como o Piva falou, ele é um cueca de seda, se for E dizer aparece assim, né? com gel no cabelo pra trás, né? Acho que é um clássico também do... O Ratinho, o pai ou o filho? O filho, né? É, Principalmente. verdade. Então as redes sociais enlouqueceram com essa expressão. Com essa expressão. E talvez para o eleitor, muita gente não lembre, né? Porque a gente lembra porque a gente tá nisso, né? Mas pro eleitor, eu acho que não tava mais na cabeça. E o Piva foi lá e foi buscar isso. Justamente E para gerar realmente- meme, para gerar busca, para as pessoas relembrarem, talvez, quem sabe, Sim. né, Sim. associarem, fazerem a associação que ele estava E tentando tem mais uma fazer. semana para eleição, isso aí faz diferença, né? Ainda tem mais o debate da RPC. Não, depois, e tem né? o que está pronto já, né? Já tem um estoque de memes prontos. Eu acho que tem muito da naturalidade da internet, tem muito Tem. dos usuários fazendo, mas a gente não pode ser ingênuo a ponto de imaginar que essas agências contratadas pelos candidatos também não estão Claro. produzindo seus memes ali. Você né? viu que o Rosinha hoje, inclusive, tinha coisas prontas que ele ia soltando durante o debate? Mas né? ele tem a campanha inteira, né? Ele fez alguns GIFs logo no começo, Sim, que a gente chegou a GIFs, é assim que comentar. chama, GIFs, isso, são Nada GIFs. como a Bruna Viu? para nos salvar É, aqui. Exatamente. aquele clássico, não dá pra desouvir Não isso. dá pra Esse desouvir é isso, ótimo. E ele, o pessoal da campanha dele ficou jogando em vários momentos. Hoje, na hora que o né? Ratinho falou alguma coisa, aparecia o Rosinha falando assim, dizia, não dá pra desouvir isso. Agora, olha que engraçado, a gente tá falando de Dr. Rosinha agora, né? A É gente verdade. falou de Ratinho, a gente falou de Piva Cida, mesmo. de Piva o tempo todo, porque ele protagonizou ali muitos momentos. O João Arruda, que obviamente também estava no embate ali. Rosinha não tava no grande dia dele hoje, né? Mas ele, apesar de ser um sujeito que é um petista da ala da democracia socialista, que é uma ala que tem uma verve mais forte, Mais geralmente, anárquica, assim, né? geralmente uma retórica mais pesada, ele é um sujeito de fala sempre muito tranquila, né? Ele tem Ele os tem aquela cara de posicionamentos avô bondoso, políticos. assim, né? A cara e até o jeito de Vovô, falar. né? Às vezes Papai ele até Noel. faz umas Talvez até em piadas ou função outras, né? disso, ou muito em função da baixa declaração de voto para ele não foi atacado, não foi associado nacionalmente Não, ao partido. ninguém tem nem nada. interesse no momento, Mas, né? por outro lado, e aí eu já chamo o próximo tema para o nosso resumo aqui, a nacionalização do debate. Houve momentos em que foi feito isso mesmo, é um debate regional, mas realmente houve nacionalização ali em algum E momento. eu acho que o Rosinha é quem tem mais interesse nisso, porque um dos fatores que levou ele a ser candidato é ajudar a alavancar a candidatura do Lula, ou no caso do Haddad, né? O Lula acabou não podendo ser candidato, então agora ele é Haddad, já que o Haddad é o Lula, etc. Né? Então é tudo muito confuso. E né? com o Haddad tão presente em Curitiba também, o Rosinha não Sim. podia estar ausente, não podia ter um nome do PT Sim, ausente. inclusive a gente imagina, e não vai nenhuma maldade aqui, que o Lula estivesse assistindo o debate, né? Porque a única coisa que ele pode fazer Não é... teve Boa Noite, presidente Lula, mas não a teve, gente imagina né? que sim. Mas ele deve estar assistindo, porque a TV local é o que pega aqui, ele está preso aqui em Curitiba, então deveria estar assistindo. Mas o Rosinha faz muito esse papel de ser uma ponta de lança da campanha do Haddad no momento, né? E assim como os petistas todos fazem esse papel, e não só os petistas, como os partidos aliados. Os outros candidatos até não, né? Inclusive o Ratinho evitou isso quando jogaram na cara dele, olha, você é o Bolsonaro Então é aí que violento. foi o momento da nacionalização da discussão Ele mesmo, fugiu né? disso, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o Beto, não tem nada a ver com o Bolsonaro, ele não tem nada a ver com ninguém que está do lado dele, é muito curioso. Mas aí o Ratinho não, desculpe, Rosinha. o Dr. Rosinha traz essa questão, depois ele provoca a Cida, convidando ela para participar da passeata amanhã. Sim. Né? E ele fica tentando nacionalizar mesmo e trazer Sim. essa questão para o debate regional. Ele insistiu no tema, acho que como disse o Galindo, porque é um dos projetos do PT nacional, ao lançar candidatos ao governo nos estados, carregar essa bandeira nacional do partido. Ele sempre foi um sujeito que defendeu o ex-presidente Lula sem muito constrangimento, sempre fez isso à vontade, então ele segue nessa toada. Com a Cida, quando ele não falava do Lula, falava do Bolsonaro, né? Quer dizer, atacava o Bolsonaro, tentava relacionar o Bolsonaro aos outros candidatos, colocou a Cida ali numa situação de ter que dizer se ia ou não na manifestação que está Uma saia justa, né? Amanhã tem a manifestação, isso. Ele não, aqui em Curitiba, Exatamente. talvez o pessoal não saiba aqui, né? Amanhã no centro de Curitiba tem uma manifestação do pessoal que é contra o Bolsonaro, a manifestação Ele não, e daí o Rosinha perguntou para ela se ela ia na manifestação. E ela tinha aquele amuleto da outra manifestação que ela vai participar. Sim. Isso, era um conflito de Agenda, né? Um agendas. problema Aí, de agenda. Ela saiu Conflito de bem, né? agenda, Porque saiu bem. ela tinha um outro Sim. compromisso Quer dizer, pra houve ir. essa tentativa de nacionalizar o debate regional, mas quem sofria a pressão, de certa forma, se saía bem, E né? até porque a Cida não é bolsonarista, né? Ela tá na campanha do Alckmin, acho, não tem nada... e em nenhum momento, a do Ratinho, a gente passou boa parte da campanha numa posição meio dúbia em relação à questão nacional. Ele O começou Ratinho como... tem isso, né? É dúbio em tudo. Ele começou como alguém que apoiava o Álvaro Dias,
depois recebeu o apoio do Bolsonaro, e aí ficou com o pé em cada canoa durante toda a campanha, e agora depois que o pai dele entrou, tá um pouco mais na campanha do Bolsonaro, acho que a campanha, o presidente do PSC, que é um partido que é praticamente um partido dele aqui no estado, do Ratinho, o presidente estadual do partido aqui, o Takayama, declarou apoio, também pediu apoio ao Bolsonaro, quer dizer, a campanha dele nos últimos dias tem se aproximado do Jair Bolsonaro. Você falou do pé na canoa, ele teria que ter 3 pés, né? Porque o partido, que é quase o dele, o PSC, está fechado com o Álvaro. Ele recebeu o apoio do Bolsonaro. E o PSD, que é o partido dele atual, está com o Alckmin. Então, na verdade... É uma salada russa esse negócio. E ele é difícil para o eleitor mesmo, realmente. Em nenhum momento ele tomou partido de ninguém, ele se beneficia de tudo, mas não tomou partido de ninguém. O que ele fez com o Álvaro Dias, na verdade, foi até feio, né? Tirou o partido para poder tirar o Osmar Dias da eleição e depois não fez campanha nenhuma. Você viu ele pedir voto pro Álvaro em algum momento? Não, e ele não tá se furtando em pedir voto para aliado, né? Por exemplo, pensar no Uriovisto. Ele colocou o Uriovisto, que é do partido do Álvaro, colocou o Uriovisto embaixo do braço e está levando o Uriovisto, que é candidato ao Senado, para todos os lugares que ele vai. Mas o Álvaro não. Então, exatamente, mas é aí que ele faz isso. Não é um problema dele, de modo geral, em pedir voto para os outros. É um problema dele pedir voto para o Álvaro, né? É específico. Já um comentário à parte, que foi reportagem aqui da Gazeta, o professor Uriovisto é um dos que mais herdaram, aparentemente, votos que saíram do Beto Richa. O crescimento, ele saiu de 3% na primeira pesquisa para 15%, né? Um crescimento que coincide muito com a queda que teve o Beto. No mesmo momento, quer dizer, uma campanha que realmente teve um crescimento, se pensar de 3 para 15, quer dizer, quem ia votar no Beto não estava com muita convicção, naquele momento da prisão que teve que escolher outro, olhou os nomes que tinha ali. O Canziani ganhou um pouco, o Uriovisto ganhou muito, né? E o Flávio Arnes, que a princípio esperava-se que ia ganhar, porque era o terceiro ali, o candidato mais competitivo, que teria mais chance em tese, acabou perdendo até 1 ponto. Oscilou dentro da margem, mas enfim, caiu ali em valores absolutos 1 ponto e agora está embolado todo mundo ali na segunda colocação. Isso é um bônus para você que está nos assistindo. A gente está falando de candidaturas ao Senado, no pós-debate de candidatos ao governo, mas tem uma reportagem bem interessante tua, né, João? Está lá no blog, Mas então, é que as coisas também estão todas interligadas, né? Você leva uma tiracola, não tem como... E assim, quando a gente fala de um candidato como o Ratinho, que vem de tal partido, mas tem apoio de tal candidato, e que aqui no Paraná apoia não sei quem, o negócio realmente fica todo misturado. A candidatura presidencial, a estadual e a de Senado. Como diz um primo meu, dado a filosofias, tudo é um todo. Né? Isso faz tudo, mais ou menos faz tudo isso. parte do mesmo pacote. Como tudo é um todo, nós vamos ao nosso último tópico, quem ganhou, quem perdeu, que tudo é um todo, mas teve ganhadores e perdedores ali. Eu acho que ganhador talvez até não tenha muito. Eu apostaria um pouco no que o João Arruda saiu bem, porque atacou os candidatos que estão à frente dele, né? E não levou muita pancada, e ele fala bem, ele é um sujeito que tem um bom domínio da retórica, não é nem o Roberto Requião, não chega nem perto do tio, mas sabe fazer mais ou menos bem ali o papel dele. Acho que não dá para dizer talvez que ele tenha sido o vencedor. E quem perdeu, acho que não tem a menor discussão. O Ratinho, coitado, apanhou, deu até pena dele, dá vontade de dar um abraço no fim dele no debate ali e dizer, olha... na semana que vem tem mais na RPC, quem sabe você tenha mais sorte, porque ele Mas aí você está olhando, perdeu no sentido de realmente ele foi o saco de pancadas. E eu acho que pro eleitor criou muita dúvida, sabe? Porque ele já tem uma certa dificuldade de passar desse teto, né? Na prefeitura de Curitiba ele chegou assim, no primeiro turno ele subiu, chegou no teto ali, e no segundo turno não conseguia, não passava daquilo. Agora, na disputa pelo governo, que é diferente, né, outra situação, 6 anos depois, mas ele está subindo essa montanha, os primeiros metros ali ele nadou de braçada, mas agora ele está penando para passar desse limite. E agora ainda, na hora que tem um debate, que tem, segundo a própria RIC ali, 2 milhões de pessoas assistindo, não sei se é isso mesmo, ele apanha desse jeito, as pessoas falam de tico-tico, propina, Beto Richa, 29 de abril, foi uma saraivada ali. Eu acho que assim, não tem como o eleitor não ter ficado com dúvida em algum momento. E em alguns quesitos, inclusive, críticas injustas, vamos deixar claro. Assim, não estou dizendo que ele merecia apanhar por tudo aquilo. No caso do Tico-Tico, por exemplo, não tem nada que ligue o Ratinho, vamos deixar bem claro isso. Mas é claro que para o eleitor que está em dúvida, que ainda não se decidiu e viu aquele candidato apanhando e não conseguisse sair daquele atoleiro, deve ser aflitivo. Assim. Então, antes de ir para vocês, vou ler aqui a mensagem que eu recebi. O Euclides Garcia, nosso colega que estava lá acompanhando o debate, ele falou inclusive ali que João Arruda foi o vencedor, porque não teve que responder sua ligação com o governo Temer.
Realmente não surgiu. Teve nacionalização do debate, mas não em relação ao atual governo Temer. E ele, na opinião dele, coloca o Rosinha como mais apagado. Então, talvez tenha sido o que mais perdeu. Mas eu colocaria Cida Borghetti também aqui, no lado de baixo. Né? Porque a governadora não conseguiu se firmar ali, como em outras vezes, em entrevistas, enfim, ela dá umas patinadas, não consegue puxar, a minha sensação é que ela não consegue puxar voto de onde ela teria que puxar para, eventualmente, ser competitiva. Ela passa meio abaixo do radar, né? Eu acho que, às vezes, passar meio abaixo do radar, dependendo da situação do candidato, é até bom. Se você não virar meme, se você não viralizar no dia seguinte gaguejando, não viralizar, já não é ruim. Eu concordo com o Galindo que quem perdeu por ter apanhado muito foi o Ratinho, mas na minha avaliação eu acho que quem ganhou foi a Cida e o João Arruda. A Cida não ganhou, não ganhou acho que pela performance dela, mas ela ganhou na medida em que o Ratinho foi muito atacado, e isso pode aumentar as possibilidades de ter um segundo turno. Nós somos os dois mais ligados a Beto Richa ali. Realmente as pedras caíram todas no telhado do Ratinho, né? Exato. E o que ela precisa agora, qual é o objetivo dela? É que a campanha tem um segundo turno. Então, se o Ratinho foi o mais atacado, se isso aumenta a chance de ir para o segundo turno, ela ganhou, digamos assim, não fez o gol, não jogou bem, mas o time ganhou. Entendeu? Acho que a análise, para mim, quem perdeu então foi o Ratinho, e quem ganhou foi quem tem pretensões de ir ao segundo turno. Mas você sabe que em redes sociais eu acho que a Cida perde muito, perde pela pesquisa e estar atrelada a Beto Richa nas pesquisas das pessoas, é o que elas queriam saber, mesmo que ela não tenha apanhado ali no debate. E quem ganha muito, e ganha inclusive em coisas que a gente falou aqui no Fato do Dia, nos programas ao decorrer, além de tudo foi o João Arruda por estar usando um novo jeito de redes sociais. Ele chama muito o eleitor para as redes sociais, que era uma coisa que nenhum candidato estava fazendo. O Rosinha usava muito bem as redes sociais, mas agora pela primeira vez o João Arruda tem usado isso. Ele fala, vai estar disponível na minha rede social, você vai poder olhar lá, poder checar direitinho. Da Cipriana, ele traz, exato, né? Ele traz para perto e ele quer trazer o eleitor numa possibilidade que ele vê nesse segundo turno. Então, acho que o grande vencedor é realmente João Arruda. O meu olhar também foi esse, eu olhei para as candidaturas que estão ali buscando um lugar ao sol do segundo turno, coloquei a Cida como perdedora, o João Arruda como vencedor, porque efetivamente os ataques estavam maiores em cima de Ratinho, vendo quem lucrou eventualmente entre os dois, que tem chance de brigar por uma vaga no segundo turno. Eu acho que o João Arruda acabou saindo melhor. E só fazendo uma nota de rodapé, eu acho que o Piva também se deu muito bem, porque para a proposta dele é mostrar que o pessoal é diferente, que o pessoal não está daquele lado, que está a favor do E ele não tem povo, aquela agressividade característica do pessoal. Ele é um professor, né? Ele tem aquela verve irônica que talvez seja a mesma do Plínio de Arruda Sampaio, né? Aquela coisa mais assim de destruidora, iconoclasta. Eu acho que ele vai bem nisso, assim. Ele é um sujeito muito inteligente, rápido, irônico. E assim, talvez ele não ganhe muitos votos com isso, mas também não é a proposta do pessoal. Eles não queriam eleger o Piva. Foi o protagonista de muitas questões nas redes sociais, né? Foi o grande provocador. Foi uma figura importante em relação a isso. Eu acho que para o que ele se propõe, ele foi muito bem. Não vai ganhar voto com isso, não vai ganhar eleição, não vai para o segundo turno. Mas ele fez o que o partido esperava dele, o que o eleitor dele espera dele, que é de fazer esse grande iconoclasta destruidor da imagem dos políticos de carreira. Assim. Alguma outra observação que ficou por mencionar? Das redes sociais? Achei que estava perguntando das redes sociais. Redes sociais, acho que você esgotou tudo, né? Não teve tantas buscas quanto no outro debate, né? Mas no outro debate, realmente, as pessoas interagiram muito mais. Vamos ver o rescaldo disso depois, né? Porque os memes, eles continuam circulando, as pessoas, como o João falou... ainda vai ouvir falar desse debate nos próximos dias. Vão usar pedaços, edições e vão trabalhar às vezes, nos próprios programas dos candidatos, né? E só fazer uma pergunta para o João. Semana que vem ainda tem a da RPC, né? Isso você acha que o clima vai ser esse? Não acaba aqui, né? Tem mais um debate? Eu acho que deve manter pancadaria, né? Tem todo mundo, aconselhamos todo mundo a usar caneleira, porque não vai sobrar para tudo que é lado. Eu tenho a impressão, a Cristina até que tem mais experiência de TV, parece que na hora que o pessoal chega na RPC, eles... ficam todos bonzinhos, né? Não sei, assim, tem uma coisa assim de... A audiência é maior e normalmente o comportamento dos... O risco é maior, né? Minha experiência de entrevistado, que é diferente do debate, claro, né? Mas os entrevistados, eles têm uma postura diferente quando eles sabem que a audiência é maior. Até em relação a visual, medem mais as palavras. É a Globo, né? Só que a gente tem que considerar que é a última chance, né? Sim. E no caso do Paraná, que a gente está com esse quadro,
né, fecha no primeiro turno ou alguém consegue levar para o segundo turno? Eu também tenho essa ideia. Porque vai de Caneleira que é mais garantido. É o último ato de campanha, né? A sexta-feira e o sábado para a campanha são dias... O sábado, especificamente, é um dia morto. A sexta-feira já não tem mais horário, falar que eles já estão eleitoral. Exaustos, né? Nesse momento da campanha já... Eu acho que é hora de... E por outro lado é quando o eleitor está se decidindo. Né? Exatamente. E eu acho que tanto a presença do Piva vai ser importante nisso, porque ele não tem nada a perder. Então, por exemplo, o Ratinho, a Cida, o próprio João Arruda, talvez peguem mais leve, fiquem ali, né? Agora, o Piva tá ali para isso mesmo. Então, ele vai chegar chutando o pau da barraca. Acho que ele vai fazer esse mesmo papel que ele fez e o eleitor que tiver indeciso vai ter bons motivos para desconfiar da Cida e do Ratinho, porque o Piva vai fazer esse papel de demolição. Né? Sem falar que o noticiário policial continua, o Ministério Público continua. Vai saber se algum candidato não vai estar preso até lá. Podem acontecer coisas aí, fatos que eventualmente tragam mais pimenta ainda para o debate. Parafraseando o Rodrigo Janot, antes de deixar a Procuradoria-Geral, enquanto tiver bambu, lá vai flecha, né? Exatamente. Pode ter mais eu flechado. acho que uma outra coisa importante, que ganha mais importância esse final, a campanha foi muito curta, né? A gente está percebendo, tem gente percebendo, você conversa com as pessoas, porque a gente está aqui vivendo nesse mundo da política. Tem eleição? Né? Tem eleição? E as pessoas começam a viver a eleição mais agora. Se você for ver, falta um pouco mais de uma semana, quer dizer, então é tudo. Agora não tem muito o que medir, o que ponderar, é hora de soltar tudo. Digamos que a gente está chegando quase na hora da prova e tem que estudar, não dá mais para fugir. Exatamente. Eu também tenho ouvido muito isso de eleitores. Quando que é a eleição mesmo? Quantos candidatos a gente tem que escolher? Caramba, tá chegando, né? Hoje ainda estava conversando com uma pessoa próxima, ela falou, já é semana que vem, eu não tenho a minha colinha ainda, não sei nada. Assim, realmente está na hora. E para quem está indeciso, essa última semana vai ser fundamental. Esse debate da RPC, eu acho que vai ser divertido. Então, o nosso merchan, inclusive, para quem quer ficar bem informado, o GP Política Paraná, curtam nossa fanpage aí no Facebook, que a gente vai falando as coisas. Tem que aproveitar, não tem? Não perde uma Tem gente nos acompanhando no Twitter, no Facebook. Vamos fazendo vamos curtir. Se você segue nossas redes sociais, vamos curtir, tem muita informação ainda para vir. Então veja o blog Caixa Zero também. Sim, o blog Caixa Zero, João Frei, a gente tem uma editoria de eleições 2018 bem completa, com todas as pesquisas, é bom lembrar isso também. Veja o programa da Cristina todo dia, 9 horas. Última análise, 9 da noite, falando mais de política nacional, mas a gente também tem que votar para presidente, e também está bem porque bolado. tudo é um todo, né? Então, exatamente, no última análise a gente conversa com os colunistas da Gazeta do Povo, os repórteres de Brasília, de segunda a quinta, às 9 da noite, também trazendo mais esclarecimentos sobre a campanha política nacional. Rogério Galindo, Bruna Cevati, acertei teu sobrenome? Covatti. Esses sobrenomes italianos, pelo menos não é o Palocci, que não fala Palocci, fala Palocci, né? Tem o Malucelli também teve uma essa semana. Exatamente. Então, Bruna Covatti, Rogério Galindo e João Frei, obrigado pela presença aqui, pelas análises. E, claro, o Euclides Garcia, que estava lá no local do debate, trazendo as informações do clima lá que ele presenciou. Se você gostou desse programa, compartilhe com os amigos, deixa aí tua opinião e nos acompanhe, porque vai ter novo debate semana que vem e estaremos aqui no pós-debate também para trazer mais análise para você. Obrigada.